Olá, boa noite. Aqui quem fala é Eli Barreto, no programa hoje especial com a OAB 249, na presença ilustres aqui de nossos advogados, presença da presidente Vanessa Miciano, também do doutor Belo e do doutor Messias. Quem eles são, o que eles fazem, é o propósito desse programa hoje. E isso a doutora Vanessa vai nos ajudar, conversando com os dois. E é um prazer enorme nessa tarde, linda, bela, com belo sol. Belo combina com belo, doutor. Tá vendo aí? Já deu tudo certo. E o programa realmente vai acontecer todas as quartas-feiras, às 18 horas, para que a OAB se aproxime cada vez mais da população, aproxime cada vez mais da casa dos advogados, né, 12 advogados, e a gente fazer um programa aqui ao vivo é um desafio, não é fácil, mas é um prazer. Passo agora a palavra para a doutora Vanessa, que vai conduzir aqui esse bate-papo. Obrigado pela sua presença. Doutora Vanessa Miciano. Obrigado, viu, Eli? Gratidão por mais uma vez estarmos aqui, todo mundo junto. E vamos aproveitar esse momento. Boa tarde a todos. Boa tarde, nossos ouvintes. Agradeço todos que estão aqui presente. Aonde? Na pessoa do Dr. Messias, que está aqui, né? O nosso presidente da prerrogativa. Agradeço aqui o Dr. Belo, que, olha, não mede esforços para agradar a subseção 249 de Francisco Morato e está aqui conosco para falar de uma temática muito importante na noite de hoje. Prerrogativa. As pessoas me perguntam muito o que é prerrogativa. Então, tendo em vista as 33 comissões que nós temos aqui na subseção, uma delas que é importante é a comissão de prerrogativas. E atualmente aqui na subseção é presidida por quem? Pelo doutor Messias, né, doutor? Desde o ano passado ele vem desenvolvendo um trabalho junto com os membros de comissão e um trabalho valoroso para a advocacia. Então, eu vou passar aqui a palavra para o doutor Messias, para ele contar um pouquinho da história dele, falar das prerrogativas e depois ele me volta a palavra e nós falaremos com o nosso ilustre convidado também que nós trouxemos, o doutor Belo. Doutor, a palavra está com você. Minha presidente, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, né? Sinto-me honrado em estar ajudando a comissão aqui nas prerrogativas. Bem, o que são prerrogativas, né? A nossa comissão aqui de Francisco Morato, ela é composta hoje de 6 pessoas, 6 colegas, 6 advogados que arduamente tenta acolher os nossos amigos naquele momento que somente o Batman poderia nos ajudar, né? Então, nós tivemos aqui, na comarca de Francisco Morato, algumas situações, comarcas vizinhas também. Então, o grupo hoje está bem unido, o grupo está unido, trabalhando forte para que os nossos amigos, os nossos advogados, se sintam acolhidos. Que o princípio da nossa comissão, que eu digo que a comissão é nossa, né, é acolher o advogado. Então, quando o colega estiver naquele momento difícil, que ele use das nossas prerrogativas. Nós vamos divulgar hoje o telefone da prerrogativa, que é importante, né? Acho que os nossos colegas aqui necessitam sempre ter isto, porque nós estamos trabalhando, né? Nós estamos exercendo a nossa profissão, e quando nós exercemos a nossa profissão, nós necessitamos ter uma condição ampla para que a gente possa fazer um bom trabalho. Para esse ano, minha presidente, nós vamos montar aqui umas temáticas de novos cursos. Olha, pessoal, vocês viram? Vou ter cursos de prerrogativa. Isso sem falar, né, Messias, que nós já tivemos curso ano passado de prerrogativas,
né? Foi um curso muito bom, Sim, com sim. excelência, Sim. realizado pelo ilustre Dr. Belo aqui presente conosco. E falo para vocês, né, que o Messias vem desenvolvendo um papel fundamental. Quando ele fala nessa propositura aí de desenvolvimento com relação à comissão de prerrogativa, isso é muito importante, né, Messias? Sim. E o trabalho, como você se sentiu com a sensação quando eu convidei você para ser presidente da prerrogativa? Conta pra gente um pouquinho. Minha presidente, digo para a senhora que foi uma honra, primeiramente, foi uma honra em receber o convite. Mas eu sei que o fardo é pesado. E é interessante, né, O fardo é Messias? pesado. Porque às vezes a gente está num lugar lá como advogado, a gente vê a subseção e a gente não imagina em ser presidente de comissão, igual eu mesmo. Às vezes, quando eu passei na OAB e quando eu fui convidada para compor, tanto para mim ser presidente que eu fui, antes disso também, eu fui presidente da comissão OAB Vai Escola. E quando eu recebi essa notícia, para mim foi um diferencial. Eu falei assim, e agora? Como que eu vou fazer, né? E depois, logo em seguida, acabei virando tesoureira e hoje presidente da subseção. E assim, como que foi esse olhar quando você recebeu isso? Você falou assim, olha, agora eu vou colocar em prática o que eu acho que está errado. Ou não? Eu pensei nisso. E você? Compartilhe do seu entendimento. Compartilhe. Nós tentamos e nós vamos conseguir esse ano. Tenho certeza que nós vamos conseguir. Nós vamos colocar um pouco mais de, posso dizer assim, visibilidade da Comissão das Prerrogativas, porque nesses 15 anos que eu estou aqui em Francisco Morato, atuando na comarca de Francisco Morato, é a primeira vez que eu vejo efetivamente um trabalho desenvolvido para nós advogados. Isso é importante, né? Para nós, advogados. Então, tivemos diversos fatos desses 15 anos aqui e eu nunca vi uma presidente, uma comissão de prerrogativa acolhendo o advogado. Acho que a palavra correta é essa, o acolhimento. Quando o advogado está, por exemplo, num presídio, exercendo a sua função, o seu mundo, querendo trabalhar, e acontece essas barbáries que nós vemos, né? Se não tiver uma comissão atuante, rápida, infelizmente, nós somos ofendidos, todos nós somos ofendidos. Quando eu vejo um colega sendo tratado com todo respeito, com menosprezo por um outro colega, inclusive colegas mesmo, isso é muito mal. É triste, né? Muito mal. E também você vê isso, né, Dr. Belo, também, nesses anos de profissão também, né? A gente se depara com cada situação, né? É isso, minha presidente. Bom, inicialmente a gente precisa dar a César o que é de César, né, Messias? Sim, porque para ter uma comissão de prerrogativas na subseção, operante, que estuda, que corre atrás e que tem autonomia para trabalhar, é preciso ter uma presidente com essa vocação. Então, fica aqui as minhas congratulações, tá? O meu reconhecimento de que a 249, subseção 249, assim como outras subseções, né, que a gente também vem atuando, trabalhando como consultor, tem a vocação, né, e aqui não é questão de campanha que ocorreu, não. Aqui realmente a gente exerce a prerrogativa nos termos do estatuto, porque a diretoria e a presidente têm o compromisso. E para isso foi buscar o doutor Messias, um passe valoroso, né, doutor? Verdade, sem dúvida. Grande doutor Messias, né, estudioso, também vocacionado com as questões das prerrogativas. E à disposição, assim como a diretoria, a comissão está à disposição da advocacia local, da advocacia regional, que por aqui vem trabalhar e por vezes tem violação de prerrogativa, para que possa ser atendido por esta subseção e a sua comissão de prerrogativa e outras comissões necessariamente. Portanto, presidente, nada disso seria praticado se a diretoria não tivesse esse compromisso e essa vocação, dando à comissão e ao seu presidente essa autonomia para trabalhar.
É bem valoroso. E eu acho que assim, a nossa diretoria é uma das diretorias que ela tem uma conexão, né, Messias? Sim. E junto com as comissões, porque eu sempre falo, Belo e Messias, que a gente não faz nada sozinho, né? Então, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nesse 1 ano é um histórico de toda uma união da advocacia, né? De brigar pelos nossos ideais, ver as nossas... A nossa advocacia valorizada, não ver nossas prerrogativas destrinchadas. Eu acho que até o Messias pode falar alguns fatos que ele contou para nós, até em casos, que assim, que ele já teve a prerrogativa dele violada, né, Messias? Eu acho que é interessante para os nossos ouvintes ouvirem isso, né? Com relação à prerrogativa, algum fato que você lembre que faça o advogado se remeter, né, Belo? Sim, sim. Essa semana, todo dia acontece, né? Mas foi uma situação assim, sui generis. Eu estava no maior fórum criminal da América Latina, que é o nosso fórum da Barra Funda, e fui trabalhar. Quando me deparei para fazer o trabalho, o funcionário, com todo respeito, despreparado, falou: olha, senhor advogado, o senhor deverá se unir naquela fila. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas, que era mais ou menos 2 horas, tinha acabado de abrir o fórum para o público, né? Falei: eu preciso fazer uma pesquisa aqui. E sempre teve a fila do advogado. Ele falou: não, o senhor pegue a fila e aguarde. Imediatamente eu tentei procurar o diretor do cartório para que ele resolvesse a situação. Ele não estava presente. Aí eu liguei para o meu amigo Belo, né? Meu amigo Belo me deu as coordenadas. Acionamos mais uma outra pessoa e fomos até o cartório. Quando lá eu cheguei com a pessoa, outra coisa. Então é por isso que eu digo que o profissional, o advogado, ele tem que ser acolhido. Sim, perfeitamente. Ele tem que ser acolhido. Você pode ser o presidente da Comissão de Prerrogativas aqui em Francisco Morato, contudo, quando você sai da sua comarca, você vira o advogado. Sim, é isso mesmo. E quando você está lá, você precisa do outro. Então, quando o outro está aqui, nós precisamos acolhê-lo. E Belo, você também tem algumas histórias para contar para nós, né? São 22 anos de história. Você viu? 22 anos, hein, pessoal? São muitas emoções. Mas, presidente, certamente tem um público que nos assiste aqui a este relevante programa aqui da nossa cidade e também da nossa querida comarca e subseção. Só para fazer uma ressalva inicialmente, é que essas prerrogativas das quais estamos comentando e exemplificando, essas prerrogativas elas são dos cidadãos, né, do povo, né? O advogado, a advogada, assim como o juiz, o promotor, o defensor público, tem também essas prerrogativas para poder exercer o seu trabalho no sentido de concretizar os direitos e garantias da cidadania, dos cidadãos, dos munícipes. Portanto, quando a gente fala em prerrogativas dos advogados, das advogadas, são prerrogativas dos cidadãos, porque se o advogado não tiver acesso a um processo, não puder acessar a um cliente que, porventura, esteja recolhido em um presídio, realmente a cidadania falece e a Constituição em conjunto. Portanto, um dos grandes problemas que a gente ainda tem a questão da urbanidade. Algumas autoridades ainda não tratam o advogado com a devida urbanidade, coisa de respeito, coisa com mesinha, né, que a gente aprende em casa
e que necessariamente não precisa ir a uma faculdade para aprender. É coisa de berço. E algumas autoridades, né, costumam mandar o advogado calar a boca, ficar quieto, ficar em pé, né, não lhe dê a palavra. São essas expressões agressivas que ofendem a dignidade da advocacia e atingem profundamente o cliente, né, no caso o cidadão que está ali pleiteando um direito por meio do advogado, garantia constitucional. E aí, quando isso ocorre, imediatamente, e já aconteceu, e que eu fui atender colegas, em que, um caso específico em Guarulhos, em que o juiz mandou o advogado calar a boca, né, e ele não poderia conversar com o seu cliente na sala de audiência. Olha, o cidadão contrata o advogado, a audiência está correndo ali, testemunhas estão sendo ouvidas, e lá pelas tantas o juiz diz que o advogado não pode falar com o seu cliente. Olha, o cliente quer saber, o cliente quer saber, o cliente é uma espécie de, brincadeiras à parte, alguém que está doido para saber o que está acontecendo, e o advogado não pode. Aí o advogado chamou a comissão de prerrogativas. Eu, então, conversei com advogados, procurei saber o que ocorria. Realmente era essa ofensa que o juiz impedia o advogado de falar com o cliente. Eu, então, indaguei ao juiz qual era a proibição legal, né, que embasava, qual era o impedimento legal, a previsão legal que embasava a proibição dele. Ele não me deu a proibição legal, até porque o advogado está ali para orientar o cliente, né, conversando de uma forma educada e inteligente, né, acerca do decorrer da audiência. Então, a audiência correu naturalmente, o colega pôde conversar com o seu cliente e aí a prerrogativa se fez respeitada. Esse é um dos casos pitorescos que a gente tem. Não, mas vocês imaginam você não poder conversar com o seu cliente, sendo que você tem que defender ele. Você tem que saber. Eu acho que essas coisas já deveriam estar mais do que resolvidas, né? E não deveriam estar isso acontecendo. Igual quando a gente não tem acesso aos autos. Doutor, não pode. Mas como não pode? Como que eu vou formular uma defesa, eu vou fazer um prazo, vou fazer coisa... Agora eu não posso dar, não vou poder entregar o processo para você. Porque ainda a gente tinha muito isso quando o processo era físico. Sim. Que a gente não tinha essa facilidade de manuseio, né, doutores? Então, a gente acabava se deparando com isso. Mas nós estamos no século XXI, ainda estamos com essa dificuldade. Como que pode isso, né? Então, eu acho que isso são parâmetros que a gente tem que começar, sim, a discutir. Esses dias eu vi uma matéria que eu até compartilhei, que foi uma advogada que foi ao presídio, como os doutores fazem em penal, e ela estava com um sutiã, tinha um ferrinho. Não deixaram a advogada entrar porque ela estava com um ferrinho no sutiã. Ela teria que se despir, doutores? Conta aqui pra gente, para os nossos ouvintes. Doutor Messias quer começar e depois doutor Belo, ou doutor Belo. Pode falar. Conte, Belo, que nós comentamos esse caso aí. Eu e o Messias, a gente até bateu um papo sobre esse caso. Aqui houve duas situações. A primeira, um exagero, digamos assim, um constrangimento por parte dos agentes daquele presídio, onde a colega esteve, para entrevistar um cliente. E então o presídio não dispunha da tecnologia de segurança necessária para fazer a revista, né, na advogada, né, como fazem todas as pessoas. E então esse ferrinho ficou incomodando, ela então pediu, se colocou à disposição para que uma agente feminina pudesse, né, mas houve uma intransigência. Daí ela ligou na comissão de prerrogativas da respectiva subseção, né, no interior de São Paulo, e o pessoal sugeriu que ela batesse em retirada, o que também foi uma coisa que a chocou muito. Nós estamos falando isso a respeito do depoimento da colega que sofreu essa violência. Daí, alguns dias após, um grupo de valorosas advogadas estiveram presentes na frente da penitenciária feminina de São Paulo e queimaram os sutiãs, né, em protesto a este ato que impediu. E aí, presidente, são duas questões.
Porque quando você o agente público impede o advogado de entrevistar, o advogado não faz visita, o advogado entrevista o cliente. Olá, gente, os ouvintes que estão nos ouvindo aí, que não são advogados, às vezes também falam assim, olha, então vamos corrigir algumas falas. O advogado, ele é contratado para entrevistar o cliente, colher as informações, informar o cliente e ajudá-lo na questão jurídica do seu caso. Então, nessa situação, a advogada, né, ela tem essa prerrogativa de ir à unidade prisional e conversar com o seu cliente. Da mesma forma, o cliente tem o cidadão preso, não é pelo fato de ele estar recolhido temporariamente ou cumprindo pena que ele perde a cidadania, nunca perde a cidadania. Né? O cidadão nunca perde a sua dignidade, né? Mesmo após várias condenações. Mas ele está recolhido. Ele tem, pela lei, pelo Código de Processo Penal, e o advogado, pelo Estatuto da OAB, né? O advogado tem a prerrogativa. E o cidadão preso tem o direito de se entrevistar com o advogado. Então, o ato do agente público impedindo a nobre advogada de entrevistar o cliente, com uma ação só, ele sepultou dois direitos, tanto a prerrogativa do advogado, quanto o direito do cidadão que estava esperando a advogada porque dia seguinte era uma audiência, né, e ele queria ser orientado. Então, o ferrinho, né, esse detalhe no sutiã da advogada foi mais importante do que a Constituição, do que o Estatuto da OAB, do que o Código de Processo Penal. Então, isso é o falecimento, né, do sim, Estado Democrático de Direito, na visão daquele agente público. E é triste, né, doutor Belo, porque a gente está discutindo, como eu falei, em pleno século XXI, a gente está discutindo normas básicas. A gente tem que dar dignidade, seja qualquer pessoa, de se defender, e tem que dar qualidade para o advogado fazer uma defesa. É o princípio do contraditório da ampla defesa, não é? Que vem em pauta. Então, assim, são algumas discussões que eu pedi para os doutores elencar, que são alguns fatos onde a prerrogativa está sendo violada. E também teve um caso também muito específico esses dias que eu também pude observar, que foi uma advogada também dentro de uma delegacia. Um caso assim, que aquilo não pode acontecer. Eu acho que a gente tem que ter respeito. O advogado, ele tem que ser valoroso, da mesma forma que é um juiz com promotor. A gente está de pé de igualdade. A gente tem que ter dignidade, isso não pode fugir. E nós, quanto subseções, quanto a OAB seccional, a gente tem que trabalhar com essa propositiva e unir forças, independente de gestão. A gente tem que sempre buscar o caminho do quê? De trabalhar em pró-advocacia, de valorizar os honorários do advogado, de valorizar a qualidade da dignidade do advogado trabalhar. Igual, nós tivemos os protestos, nós não concordamos com aquilo, mas também eu não posso concordar dos advogados não terem vista dos autos. Não importa se é de A ou se é de B. É a dignidade, gente, é o princípio da gente se defender, da pessoa se defender, de ter o princípio da dignidade. Então, esses pontos que a gente vem trabalhando e vem colocando cada vez mais dentro da advocacia. E é isso que a OAB 249 vem trabalhando perante as comissões. Então, às vezes as pessoas falam, vocês são muito incisivos, falam, mas não é. A gente tenta colocar na cabeça dos cidadãos e na cabeça do advogado, porque senão, o cara que contrata o advogado, a pessoa em si, ela vai falar, meu advogado não está trabalhando. Verdade. Não é? Verdade. Não é, doutor? Então, a gente acaba com uma situação que a gente fica complicado, né, Barreto? Ô, Barreto, quer comentar? Então, doutora, eu estou aqui no meu cantinho aqui, né, vendo tudo isso, ouvindo atentamente, assim como também as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês, aqueles que virão depois, assistirão depois. Esse é um programa direcionado para isso, para esclarecer alguns pontos do mundo do advogado, da participação dele na sociedade. E aí, doutora, o que eu vejo assim, pelos fatos ocorridos,
Parece que então o advogado vai ter que contratar outro advogado para acompanhá-lo. Estamos quase nessa pegada, mas aqui não vai acontecer isso. Aqui nós temos advogados valorosos que colocam a prerrogativa acima de tudo, né, doutor Belo, doutor Messias? Caramba! Mas é isso aí, o programa tá top, tá todo mundo atencioso aí. Vocês estão gostando, gente? Coloquem joinha, compartilhem, né, Barreto? É uma honra ter vocês aqui, puxa vida, sabe? E eu gostaria, logo após o programa de vocês, tem o meu programa. Aí vocês quiserem assistir, será um prazer, tá? Hoje teremos um convidado bem especial aí. E é uma honra, é um prazer enorme participar desse programa da Gratidão, OAB 249. viu, Eli? Parabéns pela iniciativa da diretoria, da presidência e diretoria, para implantar esse programa para vocês aí poderem assistir. Vamos, doutora? Vamos Tô lá. gostando, vamos lá. Vamos lá, quem que vai falar agora? Que eu acho que tem mais novidade. Doutor Messias? Presidente, eu me recordo da sua posse. Da minha posse, né? Eu me recordo da sua posse. E gostaria de realmente lhe parabenizar, porque você está cumprindo aquilo que você prometeu. Olha, gratidão, gente. Naquele dia, e você falou assim: eu só estou aqui por causa de vocês. E é isso mesmo. Então, aproveitando, eu gostaria também de fazer um convite, né, Belo, para os nossos advogados, os nossos colegas aqui da Comunidade de Francisco Morato, para integrar a nossa comissão. Porque, às vezes, o presidente não está aqui em Francisco Morato, ele está em São Paulo, ele está em outro local, e acontece um problema aqui. Se nós não tivermos braços... Isso mesmo. Se nós não tivermos braços, a gente não consegue vencer. Então, encarecidamente, eu convido os colegas de Francisco Morato, né, para encampar com a gente essa lida aqui, para tentarmos mudarmos um pouco a visão que ficou para trás e mudarmos a visão das prerrogativas aqui em Francisco Morato. Eu faço esse convite a todos. Então, Advocacia Moratense, você, jovem advogado, que está prestes a receber sua carteira, nada de carteirinha, que a presidente tem um infarto, Sim. né? Então, a sua carteira, se inscrevam, venham fazer parte das comissões da subseção de Francisco Morato. E nada mais menos, receber o convite da Comissão de Prerrogativas aqui ao vivo, que está aqui com você, né? Belo, vamos planar mais algum assunto dessas 22 anos aí de prerrogativa? Eu acho que tem muito, né? O que você acha, Messias? Um pouquinho, viu? Um pouquinho. Eu vou fazer um comentário aqui. Comissão de prerrogativas, ela só funciona se tiver advogadas e advogados trabalhando para que ela aconteça. A diretoria, nós temos, se eu não me engano, me corrija, presidente, são 257 subseções no estado de São Paulo. Por aí. Tá 251 registradas, e é isso mesmo. E cada diretoria faz o compromisso de instalar uma comissão, e aqui não foi diferente, de aperfeiçoar essa comissão e entregar a advocacia local, da subseção, uma comissão de prerrogativas estruturada, capacitada, e combativa. Só que isso só é possível se tivermos advogadas e advogados que se voluntariem, sejam voluntários. Porque não existe exército sem soldados. E precisamos de soldados, né, velho? Eu estou pegando, exatamente. Não existe fraternidade sem fraternos, né? Então, a gente precisa ter em mente que, na hora que se liga para a comissão de prerrogativas, se não tiver ninguém disposto a atuar pela comissão, não tem comissão de prerrogativas. E a diretoria, ela está isenta de eventual não atendimento logo
específico, qualificado, quando não tem voluntários. Quem faz o trabalho da OAB são os advogados e as advogadas, né? Então, a nossa presidente tomou para si essa responsabilidade, instalou a comissão, temos feito cursos, continuaremos fazendo mais cursos e outras programações durante este ano, mas é preciso que a advocacia local venha participar dos trabalhos, não só se inscreverem na comissão de prerrogativas, mas também em outras comissões, em especial participarem dos cursos. Sim, mas... Então, por quê? Porque uma comissão de prerrogativas bem estruturada, combativa, ela dá mais tranquilidade e segurança, né, à advocacia local. E para os cidadãos, munícipes também que nos assistem aqui, dizer que um advogado, ele tem duas grandes, valiosas armas, né, que ele carrega consigo todos os dias. Primeiro é o conhecimento, o verbo, a palavra. Isso é fundamental. O advogado sempre trabalha pela pacificação, pela diplomacia, pela argumentação jurídica e eficaz para fazer jus aos interesses dos seus clientes, certo? E o segundo são as suas prerrogativas, né? Suas prerrogativas. Por isso que o advogado, quando ele chega em uma repartição, audiência, fórum, delegacias ou outras repartições, ele sempre é respeitoso, ele sempre é humilde. Essa é a característica do advogado. Mas nem sempre a gente encontra um agente público educado, né? Tolerante, né? E aí, então, o advogado ele é vítima de violação de prerrogativas. E, quando se viola a prerrogativa do advogado, quem sofre é o seu cliente. Não é isso, presidente? É isso mesmo, sem dúvida. Não é, Belo? Doutora, Exatamente. Oi. Nesse exato momento, nós temos 187 pessoas nos assistindo. Show de bola, hein? Um Gratidão horário da tarde, a todos. Muito Sinal obrigado. Que estamos... Obrigado mesmo aí. Né? 180 pessoas. Isso daí vai chegar a 1 milhão, você vai ver. Vamos chegar. Eu adoro, eu sou... Hoje é o segundo programa, né, doutora? E nós já estamos nessa vibe. A nossa segunda edição. A segunda edição. Eu estou apaixonado já pelo E aqui, programa. nós temos aqui por trás, pessoal, uma assessoria muito grande, que a gente já pediu aqui o telefone da prerrogativa para eles mandarem para nós. Daqui a pouco nós vamos ter o sorteio daqui das outras. Quem vai ser o próximo presidente a estar aqui na próxima quarta. Aqui nossa assessoria aqui também vai colocar ali o Barreto por... hora do destino, vai escolher um número, né? Só não vale escolher o 21, não foi, Barreto? Não, já foi. Daí nós vamos olhar, nossa assessoria que vai puxar, vai falar assim, fulano de tal, daí a pessoa vai ficar sabendo na hora, né? O Messias até assustou a hora que ele ficou sabendo que ele viria aqui, que seria o primeiro a brilhantar o nosso programa Momento Jurídico da OAB 249 de Francisco Morato, junto com quem? Nada menos que o Dr. Belo. Gente, se vocês conhecerem essa pessoa que é o Belo, olha, o advogado aqui de Francisco Morato, que tiver algum problema na prerrogativa com o Dr. Messias e com o Dr. Belo, gente, não tem problema nenhum, porque aqui a gente resolve os problemas, pode ter certeza nisso, porque a gente tem um time que, assim, é o que a gente fala, a gente tem mãos e a gente não faz nada sozinho. Assim, os presidentes de comissão, eles trabalham muito. Se hoje a OAB de Francisco Morato, ela é vista, ela é lembrada, ela é por quê? Porque nós somos um time coeso, forte, tá? E a gente brinca, eu brinco sempre que as pessoas falam assim, mas vocês não brigam? Mas assim, sabe, a gente não briga, a gente
a gente ajusta os ponteiros, né? É verdade. Por quê? Porque pra gente ficar cada vez mais forte. E eu sempre aprendi uma coisa, roupa suja a gente lava em casa, não é verdade, gente? Então a gente não vai no vizinho lavar, né? Então a gente lava em casa, a gente ajusta as arestas e faz isso com o que está podendo, que a gente consegue alcançar. E foi essa forma que eu encontrei, junto com a minha diretoria e com os presidentes de comissão, para que vocês fiquem mais próximos da subseção de Francisco Morato, vocês conheçam a advocacia local, vocês sabem o que acontece, quais são as temáticas, como que funciona, porque às vezes a gente ouve muito, né? Prerrogativa. Hoje mesmo pela manhã, eu ouvi a pessoa falando para mim assim, mas gente, como vocês falam dessas prerrogativas? Eu falei sim, e a gente briga por elas, não só fala, né? Então são alguns exemplos que nós citamos, né, no decorrer aqui, que a gente trouxe muito para ficar em sintonia, para vocês verem um caso prático, para entender o que nós estamos falando das nossas prerrogativas. Francisco Morato, a subseção de Francisco Morato, a gente não tem presídio essa aqui, né? A gente tem Franco da Rocha, né? Então acaba a gente não tendo tanto conflito com relação a isso. Mas é o que o doutor Messias falou. Às vezes o advogado, ele está aonde? Ele está lá em Franco, mas ele é da subseção de Francisco Morato. Daí a gente precisa ter braços para que em comum, em parceria com outras subseções, a gente veja com que o conflito sejam solucionados. Então, venham participar das comissões, venham participar da comissão de prerrogativa. É uma das comissões hiper importantes, né, Messias? Presidente, aproveitando o ensejo, acredito que tem alguns advogados jovens. Sim, que estão nos assistindo. O doutor Belo colocou com muita propriedade a forma como nós devemos chegar no estabelecimento. Então, jovem advogado, e também o advogado mais experiente, venha fazer parte da nossa comissão, venha estudar conosco, né, porque todo dia, infelizmente, vou colocar um termo até brincalhão aqui, pipoca violações das nossas prerrogativas. E se você, no momento que você está lá, você perder o seu centro, você se exaltar, como o meu amigo fez no curso, se você perder a razão, acabou. Acabou. O exemplo que a minha presidente colocou da advogada que foi presa apanhando dentro da delegacia ali. Aquilo foi um caso vergonhoso, sim, vergonhoso. Mas eu acho que ali houve excesso por ambas as partes. Sim. Né? Eu nos meus 20 anos, Melo tem 20, eu também tenho 20. Nesses 20 anos, apanhei sim, não vou falar que eu não apanhei, mas bati. Só que você agora, o meu ponto de vista, a gente, eu uso aquele termo, temos que ser duros sem perder a ternura. Então, se você vai numa repartição pública, hoje, o conselho, me parece que tem uns probleminhas aí, né, uns colegas vieram comentar. Se você vai ao conselho, e nós iremos ao conselho, sim, conversarmos com a pessoa responsável, para facilitar o nosso trabalho. Hoje, anteriormente, nós tivemos sim alguns problemas com o conselho. Hoje, devido às tratativas, e eu acho que é muito também de educação, né, doutores? É como a gente chega, é como a gente quer ser respeitado, a gente tem que sempre ter, não é também a gente chegar falando assim, dando a carteirada, sim, né? Eu acho que a gente tem que ter o respeito com as pessoas, e nada melhor do que isso, a gente se apresentar. Olá, doutor. Olá, excelência. Estou aqui, se precisar de alguma coisa, nós estamos de prontidão, para que a pessoa saiba que ali não está abandonado. Eu conto para vocês, as pessoas, eu fiz as correições, Belo e Messias, eu participei de todas as correições do final do ano. Por quê? Porque eu acho isso importante, a gente se conectar, entender como está funcionando, porque a gente tem que criar relações e vínculos para que a gente possa dialogar quando acontecer alguma contenda. E é muito importante a prerrogativa visitar as delegacias, visitar
o fórum, conversar com os juízes, com os promotores. Então, isso é muito importante, esse diálogo, né? Para estreitar. E vem de uma nova legislação agora, né, meninos? Também, que falou da mesa que nós temos que ter igualdade. Olha, presidente, a advocacia, os advogados e as advogadas, com relação a essa questão de atraso de processos, demora, às vezes algumas indelicadezas de alguns serventuários, juízes que o Rui Barbosa chamava de tardinheiros, né? Assim, tudo isso pode ser questionado, né, na comissão interrogativa, e aí a presidente mencionou a questão da correição. Esse é um instrumento que a ordem pouco usa, né, e os advogados muito menos. Porque é neste momento da correição onde a gente vai apontar, olha, o cartório, infelizmente, assim, tá. Agora, obviamente, que a ordem, ela é um parceiro, é uma parceira. Sim. A advocacia é função essencial à justiça. O que a gente busca é ajustar essas questões, porque a gente sabe dos problemas, tá? Agora, há situações excepcionais que você tem um juízo, vamos falar do juiz, vamos falar do juízo, uma vara, que tem o mesmo número do processo, né? O mesmo número de funcionário, funciona que é uma beleza, e a outra, com a mesma estrutura, não funciona, ou funciona muito pouco. Então, é preciso a gente ver o que está acontecendo, né? Então, esse momento da correção é para isso. E aí, a nossa presidente mencionou a edição da Lei Federal 14.508 de 2022, né, que acabou ampliando, o que eu chamo, é um artigo que a gente está escrevendo, né, a reafirmação da dignidade da advocacia, tornando ali, né, o ambiente da sala de audiência e de julgamentos igualitários para todos os profissionais do direito, advogado, promotor, juiz e defensor público. Então, todos nós vamos sentarmos no mesmo mobiliário, no mesmo plano topográfico. Essa questão em que o juiz senta 2 graus acima, o promotor do mesmo nível, e o advogado, né, quase que de joelho, né? Ou como eu brincava numa questão dessa, que eu já fiz uma ação dessa em 2007 e perdemos, né, no STJ, tentando igualar as bancadas, né, da acusação e defesa no tribunal do júri. E eu dizia lá que o promotor se assentava ali ombro a ombro com o juiz, enquanto o advogado de defesa assentava-se na esquina do São João com a Ipiranga, em São Paulo, né? Era tão distante que a gente tinha, né? Parece que queriam se livrar da gente. Então, agora, essa legislação, ela veio tornar, né, iguais todos esses profissionais, e aí as subseções já estão conversando com os juízes diretores do fórum para que possa adequar a realidade, né, a sua realidade estrutural dos mobiliários à lei. Mas isso, obviamente, a gente precisa fazer gestão política, com calma, com paciência, e nenhum advogado vai deixar de fazer um julgamento ou uma audiência, né, por conta de que a lei ainda não foi cumprida. Isso é uma questão de tempo e a gente precisa de tempo para adequar isso. Não é isso, presidente? Isso mesmo, sem dúvida, né, Messias? Presidente, manda. Vou fazer uma coisa um pouco polêmica aqui. Ai, vamos, adoro coisa polêmica, né? A gente gosta, né, Bela? Vamos polemizar um pouco aqui. Vamos deixar de ser romântico. Vai subir a audiência. Vamos subir a audiência. Belo, a minha especialidade é Justiça do Trabalho. Oh, né? Adoro essa justiça, gente. Gosto, tudo que eu tenho e conquisto é da Justiça do Trabalho. Mas um bate-bala aqui. Está voltando às audiências presenciais. Sim. Hoje, o escritório ficou numa audiência
2 horas, aguardando, 2 horas, a audiência era 9h30, passou quase meio-dia. E aí eu me lembrei do Belo, daquele caso que você teve, que você atuou para o médico, lembra? Lembra? Lembro. Conta aquele caso, porque eu acredito que nós vamos ter que fazer isso mesmo, porque não é possível, nós advogados, aguardar 2 horas. Eu acho que é desrespeitoso com o advogado. Isso é uma fala que eu tenho, e assim, mesmo na audiência virtual, a gente já tinha uma delonga, mas nós estávamos dentro do escritório e executava outras tarefas. Hoje a gente fica 2 horas plantado, ou às vezes 5 horas, igual eu fiquei, lá no fórum da Barra Funda, e isso é desrespeitoso à advocacia. Isso, nós, quanto instituição, a gente tem que debater, sim, tem que discutir com relação aos colégios, tem que discutir com a OAB seccional, para a gente fazer, sim, umas colocações que sejam propositivas em pró-advocacia. Então eu vou pôr... Né, Belo? Você poderia contar, né, o caso, né? O presidente está coberto de razão. O Messias, uma ótima lembrança. O Messias Foi bom, tem comentado muito que essa é uma preocupação da comissão, né, da qual a gente faz parte, a gente integra como consultor também, no sentido de que a gente precisa dar ao advogado o tempo que é dele, né? Não é? Me parece, eu digo isso, presidente, que estou na graduação de filosofia, né? Eu estou no último semestre, no 8º semestre de filosofia. Então, a gente tem feito muita filosofia, eu fico mais no tempo, né? O tempo é da pessoa. Se ela vai jogar bola, se ela vai correr, se não vai fazer nada, o tempo é dela, ela faz com o tempo dela o que ela quiser. Entretanto, quando as pessoas, ou os advogados e os jurisdicionados, usar a linguagem técnica aqui, são notificados, né, para comparecerem a uma audiência, e aí a audiência virtual, há toda uma complexidade envolvida nessa audiência virtual. A primeira é sinal. Sinal. Primeiro é de sinal, né? Depende do lugar onde você esteja, e eu até citei no caso em que uma advogada em uma comarca aqui vizinha foi multada, né, em 10 salários mínimos porque caiu o sinal, ela não pôde estar presente, e o juiz atribuiu a responsabilidade a ela. Gente, nós ganhamos o mandado de segurança pela OAB de Jundiaí, que interveio, né, nossa vizinha e parceira aqui, e a gente ganhou, eu fui o advogado desse caso. Então, assim, cai. Agora, veja bem, para além do advogado, que tem a sua estrutura, né, ainda tem as testemunhas, porque a boa parte das pessoas que vão integrar a audiência são testemunhas, partes, né? E elas, na maioria das vezes, estão em outros ambientes, e estão no celular, e aquilo pode acontecer o seguinte: cair a energia, cair a bateria, esgotar a bateria, sim, né? E o pacote de internet também não resistir. Esse é o problema. E aí, além disso tudo, a gente ainda fica 2 horas. Bom, é um convite a dar errado, né? E quem é que paga esse preço? O advogado. Imagina, 10 salários mínimos e multar, gente. Ai, meu Deus, eu tenho... E quando o advogado aparece, ele pergunta: doutor, e suas testemunhas, depois de 2 horas e meia? Eu digo: bom, doutor, essa hora... Ela já foi. Tem que comprar um outro pacote de internet, então o juiz tem que tirar dinheiro do bolso, o advogado, para ela comparecer, porque não dá. Mas brincadeiras à parte, essa realidade não é brincadeira, não. Essa é a realidade mesmo. Então, a primeira coisa que o advogado precisa fazer é o seguinte: é pedir às testemunhas que resistam. Que resistam, essa é a verdade. Porque a gente, na maioria das vezes, precisa provar o fato, né, numa audiência. E as testemunhas são fundamentais, certo? O advogado, ele já tem, pelo menos a gente presume, né, na sua grande maioria dos escritórios de advogados, já tem uma estrutura para suportar até um dia, se for o caso ali, né, e tal. Bom, mas o fato é o seguinte: o juiz precisa programar a sua pauta respeitando o tempo dos advogados. Fazer uma audiência 3 horas
né, após a data para a qual foi após o horário para qual foi designado, é uma violação, no mínimo, a dignidade das partes dos advogados. Sem dúvida. Né? E não há justificativa para isso. Né? Não há justificativa. Deixar as partes plugadas, né, numa sala de espera virtual por horas a fio, sem dar uma justificativa. E aí, eu sempre faço o seguinte: há situações que a gente não tem como sair. O caso está esperando há 2 anos uma audiência. Verdade, a gente se submete a isso, se né? submete. Mas faça constar da ata, caso não esteja sendo gravado, ou se não, peticione informando ao juiz que vai adotar providência para aquele desrespeito. Ou peça ao juiz para ele justificar não só ao advogado, mas ao jurisdicionário que esperaram. Porque, como o advogado também é dono do seu tempo, os demais cidadãos também são donos dos seus tempos. Sim. Né? Eles fazem, então, assim, é um desrespeito que o juízo faz, provoca as partes, os advogados, consumindo mais 1 hora, 2 horas, 3 horas. E o juiz, que é humilde, e humildade dentro do serviço público parece que é cada vez mais escasso, infelizmente. Humildade, o que eles estão falando? Humildade. Ele tem que chegar e dizer: olha, estou com a pauta atrasada, por isso, por aquilo outro, peço desculpas aos senhores, às senhoras, teve um problema, dar uma justificativa. Mas talvez esse problema de humildade a gente vai superar depois. Vamos lá, pessoal. Olha aqui tudo. Vocês viram quanta informação tem? E o que esse programa Momento Jurídico OAB 249 vem trazendo para a advocacia moratense e para a cidadania? É muito importante. Olha, tudo que é bom vai acabando, né, pessoal? E nós estamos com alguns minutos. Então, eu vou passar aqui. Nós vamos passar o telefone, né, doutor Messias, da prerrogativa da subseção de Francisco Morato, tá? É o 11 98 647 2021. E também aviso que o telefone da presidente, dos membros e do presidente está ativo, gente. A gente não para, acelera a OAB 249, né? E para finalizar, eu vou passar para os nossos convidados para fazerem as considerações finais e depois para o meu amigo, nada nem menos, o Eli Barreto também, para fazer a consideração. E eu venho aqui falar um boa noite para vocês, abençoado. Só um minutinho. E não posso esquecer também de deixar o próximo participante, que é isso que eu vou fazer no último tópico. Messias, com você a palavra. Minha presidente, mais uma vez, eu quero lhe agradecer pelo espaço. Gostaria também de convidar os nossos advogados, mais uma vez, os nossos advogados aqui de Francisco Morato, para integrar as comissões. Né? Não digo somente apenas a comissão das prerrogativas, mas que o advogado venha para a OAB. Isso mesmo. Porque advogados têm que entender, sem o advogado, a OAB não vai. Então, eu tenho como princípio a lenda do beija-flor. Você sabe aquela lenda do beija-flor? Sim. Então, advogados, venham integrar as comissões da OAB, venham estudar conosco para que, no futuro, vocês estejam aqui com um futuro melhor para a advocacia. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, viu, doutor Messias? Gratidão por, ter essa parceria de trazer esse projeto junto com a OAB 249. E muito obrigado por ter aceitado ser o presidente de comissão de prerrogativa e desenvolver esse excelente trabalho, viu? Muita gratidão mesmo. Saiba que você tem uma amiga aí pro resto da vida. Muito vamos junto fazer desse triênio que nós se propomos o melhor da OAB 249 de Francisco Morato. Gratidão, viu, presidente? Agora, com a palavra e com as considerações finais, nosso ilustre convidado, doutor Belo. Ô, eminente presidente, eu agradeço profundamente o convite. Pode contar comigo 24 horas. Eu sou soteropolitano, eu não gosto de dormir não, viu? Viu? Acelera com a gente. E acha que eu gosto de dormir, está enganado. Eu gosto de estar acordado, trabalhando.
E ganhando honorário, né, presidente? Honorário é o nosso nome, gente. Então, eu agradeço profundamente por esse convite, agradecer também o seu apoio à comissão. Gratidão. E ao doutor Messias. Estamos juntos 24 horas para o fortalecimento da advocacia moratense. E este ano temos vários cursos, várias ações, que junto com a diretoria e a comissão vamos estar processando, e renovo o convite, né, para que as advogadas e advogados venham aqui para a nossa comissão, para que a gente possa ampliar esses trabalhos e também entregar mais conteúdos, né, para a advocacia. E ao nosso Eli, muito obrigado aí por esse programa, esse espaço, que é um espaço da cidadania, viu, Eli? Sim. É muito importante isso, esse elo com a ordem, dando também esse espaço para as demais comissões. Presidente, dizia o Mahatma Gandhi, né? Seja você, né, a diferença que quer ver no mundo, né? Então, vamos façamos a nossa parte como estamos fazendo. Gratidão, Belo, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui em Francisco Morato conosco, viu? Só tenho a agradecer, viu? Deus foi muito bom comigo porque me trouxe homens valorosos ao meu lado, né? E junto a gente consegue atingir um objetivo em prol da advocacia local. Barreto, olá. Agora a palavra está com você, com meu amigo. Olha, eu diria assim, que eu me sinto aqui melhor, né, aprendendo com essas pessoas tão especiais, e é só o início do programa. Hoje é a segunda edição e já houve um acréscimo de entendimento, de conhecimento do mundo jurídico. Então eu estou aqui sentado, ajudando, apresentando, comentando, e eu estou aprendendo, hein? E é esse o motivo desse programa. Esse programa, na verdade, ele quer dar voz ao advogado, ele quer dar voz à presidência e diretoria, agora às presidências de comissões, quer dar voz ao cidadão. Porque quando você fala de prerrogativa do advogado, você está falando prerrogativa do cidadão, do direito que ele tem, que é aquele que o assiste, aquele que está ali para representá-lo, possa ser tratado com devido respeito, possa ser tratado como estivesse representando mesmo a pessoa que o contratou. Então, eu estou muito grato ao programa, dei boas risadas, mas o assunto é sempre sério aqui, né? É assunto que mexe com a nossa vida, com a nossa comunidade. Sou grato pela oportunidade de estar com vocês aqui, né? E até quarta-feira que vem. Vocês estão vendo. E considerações finais agora da presidente, aquele beijo gostoso que ela manda para todo mundo. E até a próxima. Obrigado por estarem conosco, tá bom? Um abraço. Não esquecendo de agradecer a nossa equipe de produção aqui, fantástica, assessor daqui, assessor dali, e todo mundo. Sam, muito obrigado, né? A Sun News é uma TV que está fazendo a diferença em Francisco Morato. Obrigado pela audiência. Obrigada, viu, Barreto? Gratidão. Agradeço aqui a Sun News, sem dúvida, sem ela isso daqui nada teria acontecido, e sem você, né, Barreto? E como de praxe, né, o que nós vamos fazer? Falar um número, né, Barreto? Vamos. Então, vamos lá. Vamos lá, Barreto, fala um número aí para mim. Vamos lá. Que eu vou ver até aqui. Quando? De 1 a quanto? 1 a 33. Lembrando... Vamos para o 33? 33. Vamos lá, é o doutor Célio Nonaka. Então, nós vamos ter aqui falar sobre a ESA. Então, quem será o nosso aqui? Então, o doutor Célio estará conosco aqui na próxima quarta-feira, aqui, às 18 horas. E, gente, agora vocês ficaram com gostinho de quero mais, mas esteja aqui conosco na quarta-feira. Gratidão, beijo a todos,
Obrigada ao pessoal aqui que está aqui conosco, porque nada disso ia acontecer e não iria acontecer sem vocês aí que estão nos assistindo, nos privilegiando, dando voz à advocacia moratense. Muito obrigada a todos, muito obrigada à advocacia aqui, que está aqui presente, e agradeço a todo o pessoal aqui da equipe. Obrigada, uma ótima noite, uma ótima quarta-feira para vocês e um beijo no coração de vocês. E um beijo da OAB 249 de Francisco Morato e da Presidente. Beijo, até mais, obrigado. Olha. Tchau, gente.